Hoje no boletim, Gabriel franqueados relatam o processo de Olá pessoal, nós estamos na série Ainda Vale a Pena Investir no Mercado de Franquias no Brasil? Este é o episódio 4, se você não assistiu os 3 primeiros, volte lá do primeiro para chegar no quarto. E hoje a gente vai trazer uma análise se vale a pena investir no negócio de franquia olhando do aspecto financeiro. Existem muitos motivos pelo qual as pessoas abrem uma franquia. O principal deles é o aspecto financeiro. Sem dúvidas, é essencial que o empreendedor faça as análises corretas de onde colocar dinheiro, qual risco vai correr, qual o custo desse dinheiro empregado no negócio versus esse dinheiro empregado em negócios que fazem o dinheiro render sem risco ou com risco menor. E talvez a lição mais importante já esteja nesse slide. Não confunda empreender com investir. Pessoal, a pessoa compra uma franquia ou investe de um negócio, ela fala, mas eu investi. Opa, você não só investiu, você escolheu empreender com o dinheiro. Então, investir, puramente falando, é aplicar o capital com expectativa de um benefício futuro. Tá? Agora, empreender é a ação de decidir realizar e pôr algo em execução. Então, você escolhe um trabalho, alguma coisa que você queira tirar além de um custo financeiro, que você queira tirar além de mais dinheiro, talvez outros benefícios desse empreender. A pessoa empreende porque não tem oportunidade de mercado, porque tem alguém investindo por ele, para ele ganhar experiência, para ele, eventualmente, acertar na veia e ganhar muito dinheiro, ser bem-sucedido, virar um empreendedor de sucesso. Existem muitos motivos para empreender. Para investir é o ganho de capital, é o enriquecimento com capital trabalhando por si só. E talvez aqui que more o grande perigo do brasileiro, principalmente aquele brasileiro que é mais impossível, que não teve uma boa educação financeira, que é a maior parte dos brasileiros, porque isso não se ensina nas nossas escolas. Então, qual risco eu tenho? Quais são as possibilidades que eu tenho no mercado e quais eu vou empregar o meu dinheiro? Porque entre você tomar a decisão de empreender e empreender de fato, pessoal, tem uma janela de estudo, de oportunidades, de onde colocar, assim, infinitas possibilidades praticamente. E você tem que pegar as principais antes de tomar uma decisão. E a gente vai ver muito isso aqui nesse episódio. Por exemplo, vamos lá. Qual risco você quer correr? É uma decisão sua que tem um dinheirinho guardado e você tem que decidir aonde vai colocar o dinheiro. Então, por exemplo, se você está considerando a inflação, a inflação vai comer o seu dinheiro. Se eu deixar meu dinheirinho parado, ele vai ser comido pela inflação. Mas cada um tem uma realidade. O custo de vida na tua região é mais baixo, mais alto. O que você mais consome teve mais inflação, menos inflação. Tá? Então a inflação vai comer o seu dinheiro de algum jeito, você tem que saber o quanto que vai comer, você está de acordo com isso, o quanto você quer fazer o seu dinheiro render acima da inflação, porque a inflação vai comer o seu dinheiro se você não fizer nada. Ações têm risco de queda, né? A gente já viu um monte de empresa por aí, prometendo ganhos futuros, inclusive corretores prometendo ganho futuro, empresas que fazem IPO e que gostariam de ter aquele crescimento e na verdade não tem, enfim. Ações também é risco. Imóveis, ele normalmente teve aí no ano de 2008 até o ano de 2018 um crescimento fantástico, hoje em dia está mais estável, está perdendo para a inflação, então o imóvel pode ser um bem que você coloque como uma segurança de moradia, mas não necessariamente é uma boa escolha para o investimento financeiro, e, além do risco de propriedade. Criptomoedas também, mesma coisa, saiu ali de quase zero para mais de 500 mil reais, então a gente pode ter na criptomoeda uma possibilidade, sendo que tem todas as vantagens e desvantagens e riscos. Nesse momento, por exemplo, ele está quase 30% do topo histórico, que foi há poucos meses atrás. Ele não entrega nada mensal, ele não tem dividendos, então criptomoeda não tem um uso factível, mensurável aí no mercado, ele simplesmente é especulativo, então também tem os seus riscos. Fazer negócio tem risco de concorrência, tem risco de mercado, tem riscos infinitos também para serem avaliados, e não fazer nada tem, além do risco da inflação comer o dinheiro, tem o risco da oportunidade, porque se você tivesse comprado, por exemplo, Bitcoin, decidido colocar uma parte do seu capital, diversificar em Bitcoin lá quando ele valia 3 mil reais, que ficou um tempão nessa faixa de preço, hoje ele valendo esse tanto que vale, você teria ganho bastante dinheiro. Então, se você tem dinheiro parado e está pensando, é franquia ou não é franquia, pense diferente. Quais são as possibilidades? Eu estou com a camisa da franquia e nem por isso estou falando que sempre franquia é o melhor investimento.
E quais são as chances de uma franquia dar certo? Pessoal, esse é um assunto que exige muita profundidade, maturidade, principalmente minha, para poder falar para vocês que as chances de franquia dar certo, elas passam um tanto pela transferência do know-how e um tanto pela marca. Mas isso não define se a franquia vai dar certo ou não. Se tem know-how e tem marca, vai dar certo? Está longe de acontecer. Vocês viram por aí na história, né, até nos primeiros episódios, que muitas franquias de nome que transmitiam know-how quebraram, não só franqueados, mas também a marca. Então não é uma realidade falar que marca e know-how é igual a sucesso, né? Envolve risco igual. A diferença, pessoal, é que na franquia, normalmente você coloca muito mais dinheiro na frente para fazer um negócio mais bem formatado. Então, normalmente a franquia corre mais riscos. Vou dar um exemplo. Tá? Um exemplo que a gente conhece bem, negócio de chocolate. Eu poderia gastar 50 mil reais e começar a fazer meu próprio chocolate com máquinas usadas, comprar embalagens, alugar um ponto comercial mais ou menos pronto, que já foi uma cafeteria, que já tem alguma estrutura, e começar meu negócio do zero. Vou faturar 30% do que fatura uma grande marca, porque eu não tenho marca. E vou ter que começar a trabalhar meu nome. Nesse período, provavelmente, eu vou ter mais prejuízo do que eu teria numa franquia, mas eu consegui montar um negócio que ele é mais barato. Se eu fosse comprar direto à loja de chocolate, se eu gastar 200, 300 mil, certamente, e negócio com marca, eu ia faturar mais. No entanto, eu provavelmente teria mais riscos, porque o negócio sendo mais caro no início, com custos parecidos, eu teria que faturar mais para ter o retorno daquele capital maior investido inicialmente. Na minha percepção, pessoal, o negócio sendo franquia, ele tem, além de marca e know-how, uma característica importante para o negócio perdurar mais, que é que ele tem, primeiro, possibilidade de revenda. Então, quando você monta um negócio bonitinho, bem estruturado, uma franquia procura pessoas com capacidade de investimento, capital de giro maior do que um empreendedor independente. Então faz com que a pessoa passe pela curva de aprendizado e maturação do negócio maior. Ou seja, você que comprou uma franquia, você tinha 500 mil, botou 300 mil no negócio e começou mesmo tendo prejuízo, né, você tinha reserva para ir colocando no negócio. Você fatura mais. Então você tem principalmente uma capacidade financeira maior que ajuda as franquias a perdurarem. Aquele exemplo que eu dei, do investidor que colocou 50 mil contra aquele de 300, ele tem muita diferença, porque o de 50 mil, provavelmente, ele não tem capital para poder passar uma crise, para aguentar mais do que 6 meses de prejuízo, e ele quebra antes. Então tem a ver com a seleção para o franqueado, ele investindo mais na frente, deixando o negócio mais pronto na frente, vai fazer com que ele fature mais, porque a loja é mais bonita, fature mais porque ele pegou um negócio com marca reconhecida. No entanto, ele vai ter margens um pouco menores, porque ele paga, né, compra produto já de um terceiro, né, que normalmente é um indicado pela franqueadora, ou a própria franqueadora vendendo a preços que não tem concorrência, já que ela tem o direito de homologar o fornecedor e também paga royalties. Então, você vai tirar ali uns 5 a 10% de produto a mais que você poderia ter no mercado, com mais 5 a 10% de royalties, e acaba que de 10 a 20% de margem sendo franquia, você vai perder em relação ao negócio independente. Isso não dá para dizer se é bom ou é ruim, tá? E simplesmente é menos, tá? Porque se você fatura muito e perde um pouco, é melhor faturar muito e perder um pouco. Agora, se não fatura tanto a mais e perde muito, né, aí vira um problema oposto, né? Então, pessoal, as chances de uma franquia dar certo dependem de diversas variáveis, sendo que, como tem mais gente com capital, tem mais chance de transferência, então acaba que a franquia vira um negócio um pouco mais confortável, porque tem um potencial maior de sucesso. Sendo que, se eu for falar de números, pessoal, hoje de mercado, eu tendo a acreditar que financeiramente, de acordo com o anúncio da franquia, ou seja, a franquia fala, retorno de 18 a 24 meses, eu chuto que nem 15% das franquias consegue ter o número do anúncio. Tá? Então, assim, se você for uma dessas 15%, parabéns. Tá? Você fez um ótimo trabalho, tá um bom ponto, mas ter sucesso de acordo com o que é anunciado, né, aquela percentual de lucratividade que está lá no site, na landing page da franqueadora, isso é muito difícil. Tá? Agora, se o teu índice de sucesso é tirar um dinheirinho para conseguir, né, pagar a família, tipo, se eu tiver aqui um dinheirinho, eu ganhava 20 mil por mês na iniciativa, né, no CLT, mas se eu tirar 10 mil na franquia tá bom para mim, porque eu ganho liberdade, ganho outras coisas, aí as chances sobem, na minha opinião, a 40%. Né? Então você consegue ter um dinheirinho para poder gerir a família.
Os outros 60% ou estão na zona do pouco dinheiro, tá? Que é insuficiente para poder pagar a vida de quem acumulou um capital desse para investir no negócio, ou está no 0 a 0, ou está no negativo. Tá? Então, assim, isso são só achismos, tá, pessoal? Não tem nenhum índice, isso é achismo. Aí, pessoal, no final, eu quero fazer um exercício com vocês. Benchmark com renda fixa. A gente está hoje com uma característica importante para o mercado, que é uma Selic muito alta, na faixa de 15%. Tá? E se a gente colocar aqui para arredondar os números, né, um benchmark, que é eu vou comparar o negócio, abrir um negócio próprio ou uma franquia com uma renda fixa de 1% e esse dinheiro aplicado rendendo isso ao mês, vamos ver como é que a gente ficaria com esses números. Bom, eu montei 3 cenários do mesmo negócio. Nesse cenário, esse negócio que a pessoa vai montar, ele tem que investir R$300 mil, tá? Supondo que já no primeiro mês ele fature R$80 mil, né, que virou a média mensal, e que ele tem uma lucratividade trabalhando no negócio de R$10 mil, tá? Que dá 12,5% de retorno. Tá? Normalmente um negócio de R$80 mil, pessoal, você não tem como fugir de ser o dono do negócio, o gerente, de trabalhar no negócio para ele dar um faturamento desse, um lucro desse, tá? Um percentual de lucro mês. Quem dá mais de 10% de lucro é um negócio muito bem sucedido. Tá? Quem dá ROI de 3,3%, para retorno sobre investimento, ou seja, se você investiu 300 mil e tirou 10 mil por mês, é um ROI de 3,3%. Trabalhando no negócio, é um retorno super aceitável. Assim, hoje, para a realidade nossa do mercado, é um excelente negócio. Tá? Comparando com o nosso mercado. Né? Então, um excelente negócio dentro das possibilidades que você tem de investimento. Tá? Agora, se eu tiver que considerar que esse Prolabore, tá, é o dinheiro que vai para o dono ali por ter trabalhado de 4 mil, tá, aí eu posso considerar que meu lucro é de 6. E aí o ROI, o retorno sobre investimento, cai 2% ao mês. Ainda é um retorno que é o dobro do CDI de 1%, não é verdade? Porque se eu coloco 300 mil no CDI, ele vai me render 1% ao mês. Se eu coloco, né, nesse negócio, dá 2% ao mês. Aí aqui alguns pontos já. Bom, primeiro, a pessoa que acumulou 300 mil, provavelmente ela não ganha 4 mil. Então, em quais situações a pessoa trocar 300 mil para um negócio de 4 mil seria viável? Primeiro, se ele ganha muito próximo de 4 mil, ganha 6 mil, ganha 7 mil. Aí tem esses 300 mil que provavelmente não foi acúmulo, né, desse trabalho que ele tem, o que ele ganha de liberdade, de possibilidade de acertar no negócio, né, o que ele ganha, entre outros fatores, tá, pode ser que valha a pena para ele. Na cidade dele, por exemplo, a empresa que ele trabalhava foi embora uma cidade pequena e não tem mais possibilidade de arrumar trabalho, ele não quer sair da cidade, então por falta de opção, né, também ganhar os 4 mil, né, tá ok, tá? Sendo que o negócio deixa 4 mil mais 6 mil, ele pode pegar esses 10 mil e pôr no bolso eventualmente, porque um negócio de 80 mil, pessoal, de faturamento com 10 mil de lucro, normalmente o dinheiro do empresário, ele é o lucro, ele não declara Prolabore, simplesmente o lucro ele vai colocando no bolso. A prática é essa, né? Ele não respeita só o Prolabore. Tá? Normalmente é isso, tá, pessoal? Não é o indicado a fazer, mas normalmente é isso. Se sobrar, ele paga as contas, se sobrar mais, ele compra uma coisinha a mais, né? Mas ainda assim, pessoal, supondo que 4 mil, por que 4 mil, Rafael? Seria o custo de um gerente de loja. Se ele está fazendo um trabalho de gerente mesmo, né, tendo uma formação maior, tem mais experiência, ele não é porque ele ganhar 20 mil que ele vai ter que colocar 20 mil de custo dele na loja. Tá? Um negócio não subo pagar um salário desse. Tá? O salário de um gerente de loja, nessa situação que eu coloquei, é 4 mil. Então ele tem aqui 6 mil de lucro, que é o retorno que está dando aqui para pagar o investimento inicial. Depois, pessoal, a gente tem que falar também de custo de oportunidade. Né? Se essa pessoa ganha 10 mil e trocou o negócio para abrir uma loja que ele vai ganhar os mesmos 10 mil, ele ganha eventualmente em liberdade, provavelmente ele trabalha mais, tem mais dor de cabeça, né? Trabalha finais de semana, né? Dependendo do tipo de negócio, ele trabalha muito no final de semana e pouco na semana. Então ele tem alguma vantagem operacional ali de trocar o CLT pelo negócio. Mas é um negócio que não vai dar retorno. Ele está perdendo dinheiro ao investir nesse negócio. Se ele, por exemplo, quer trocar o negócio onde ele ganha 10 mil pelo que dá 10 mil de lucro. E a gente está falando de 10 mil ser um bom dinheiro, né? Então tem essa coisa da gente ter que saber comparar com inteligência o que é a oportunidade que está na mesa.
Porque não é só o dinheiro, é o que você poderia fazer da vida, ou a pessoa que vai tomar a frente da loja poderia fazer da vida. Né? E considerando também os riscos do negócio não dar nenhum dinheiro, tá? Naquela estatística que a gente falou, pô, se 15% vai dar mais de 10% ao mês, que é o anunciado, pô, eu vou ter que trabalhar para estar entre, né, esses 15%, porque se eu tiver na estatística, a estatística 85% não vai dar isso, né? Segundo o achismo do Rafael. Depois, pessoal, ainda que aconteça de dar lucro, mas esse dinheiro ele não está rendendo, né? Ele está ali trabalhando a loja, ele está sendo, né, a oportunidade da loja. Então esse dinheiro investido, ele não rendeu. Tá, os 300 mil renderia 1% ao mês, mais 36 mil, se não me falha aqui a conta, mas 36 mil no ano. Essa loja, pessoal, tem uma característica importante, ela não vale zero depois de 5 anos, mas ela deprecia. Né? Então, considerando, você colocou 300 mil, esses 300 mil depois de 5 anos vale 800, provavelmente você vai vender aquela loja por 200 mil, 250 mil. Raramente você consegue vender o seu negócio depois de 5 anos pelo preço que você comprou, porque os móveis são velhos, precisam trocar, o piso já está desgastado, o ar-condicionado já precisa de muita manutenção. Então, tem uma depreciação de materiais mesmo. Né? Já o negócio que dá muito dinheiro, ou que dá dinheiro, além dessa conta do custo de instalação, ele, por exemplo, 300 mil, se dá 10%, pô, tem um ROI de 3%, de 2%, a conta é do ROI. A conta é, vou comparar ROI, eu vou comparar lucro, eu vou comparar facilidades para minha vivência. Então, quem está comprando vai avaliar, pô, o negócio já está dando 10 mil por mês, é certo que eu vou tirar 10 mil por mês, então vale a pena pagar 300 mil, apesar das instalações valerem 100 mil. Beleza, pessoal? Vejam como é difícil fazer essa ponderação entre o dinheiro que eu tenho oportunidade no mercado, meu dinheiro investido em uma renda fixa ou um lugar mais seguro e o meu dinheiro investido num negócio. Acho que o empreendedor brasileiro dá esse passo, toma essa decisão de pegar o dinheiro e investir, muitas vezes de forma inconsequente. Não uma parte do dinheiro, ele pega, às vezes, até o que não tem. O cara tem 100 mil, mas quer investir em 300 mil, ainda considerando que esses 200 mil vão vir, e aí a pessoa, né, ela acaba assumindo um compromisso que ela não consegue pagar, porque normalmente é isso que acontece. O dinheiro do negócio tem que ser um percentual das suas reservas, e não tem que ser a sua reserva inteira, e principalmente, né, a reserva mais uma dívida, né? E no próximo episódio, pessoal, eu aqui com a camisa de franquia, prometo a vocês, eu vou analisar negócio independente ou franquia. E você, bastante maduro, mais uma vez, para entender quando um é melhor que o outro. Beleza? Então, até o próximo episódio. Até mais.